Fechou, pessoal? Obrigado mais uma vez aí, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande para nós poder ter vocês aqui, né? As pessoas que já nos conhecem o nosso trabalho, atuam com a gente aí em alguns clientes, né? São colegas. E para nós é muito satisfatório mesmo poder compartilhar esse conhecimento aqui de forma muito íntegra e direta nas redes sociais. Então, meu muito obrigado para vocês, pessoal. Valeu demais. Mas o papo aqui é com os futuros consultores de RH. A gente vai dar continuidade no assunto que foi iniciado na quinta-feira passada. Quinta-feira passada a gente trouxe uma retrospectiva bem extensa do que foi trabalhado nos últimos vídeos. Hoje eu não vou entrar. Quem quiser acompanhar, vai lá no vídeo anterior, nos anteriores, né? Dê uma olhada, acompanhe, curta, compartilhe, comente, tire dúvidas, faça o que vocês fizeram nesse último vídeo. Apesar da gente não ter tido muitas pessoas no ao vivo, né? Depois a gente teve grandes visualizações, muitas pessoas visualizaram, mandaram feedback, mandaram dúvidas, e a gente vai trazendo essas dúvidas para serem esclarecidas aqui no dia de hoje. Mas vamos entrar de vez no assunto. O papo hoje é como fazer a análise guiada, uma autoanálise guiada das competências que a gente passou no último encontro, né? No último encontro eu fiz uma leitura de 13 competências, que são competências de um consultor de excelência. O que significa isso? Significa que você vai perseguir sempre o desenvolvimento dessas competências. Essas competências, elas estão numa dinâmica bem mais madura de um consultor. E aquilo que eu falei, né? Para ser consultor, você tem que estar buscando seu desenvolvimento contínuo, você tem que estar o tempo inteiro buscando aprender com humildade, né? Com a intenção de fato de se desenvolver para transbordar esse conhecimento e poder compartilhar com o seu cliente, né, no caso o empresário, ou com os colaboradores, mas sempre pensando no resultado da empresa. A gente frisou e bateu muito nessa tecla. E eu reforço, de novo, o consultor ele tem que estar aberto ao aprendizado sempre, tá? O desenvolvimento ele é contínuo e o desenvolvimento ele sempre parte de dentro para fora. Eu gosto de falar que as competências comportamentais são muito mais importantes do que as próprias competências técnicas. Trazendo para vocês uma situação que aconteceu hoje, a gente deu o start no novo cliente, né? A gente fez uma reunião de abertura de contrato com todos os colaboradores. Nós tínhamos lá aproximadamente 30 colaboradores, os donos da empresa. E ali, mais do que conhecimento técnico, né? É você saber se comunicar, é você saber se relacionar, é você saber sintetizar uma ideia, passar com clareza para os colaboradores, no intuito de firmar um pacto para o início do contrato. Então, isso evidencia, né, nesse exemplo, a importância da competência comportamental no trabalho do consultor, tendo em vista que é o primeiro passo de uma jornada. Então, bato na tecla de que a competência comportamental é o mais importante. Mas voltando aqui, nós fizemos aí o levantamento de 13 análises, 13 competências, que são competências que nós analisamos nos nossos processos de seleção de consultores e trainees, né? Eu vou passar aqui rapidamente quais são: análise crítica, comunicação, empreendedorismo, liderança, organização e planejamento é a mesma competência, negociação e persuasão também é a mesma competência, inteligência emocional, que eu gosto de falar que é a mãe das competências comportamentais, uma das mais importantes hoje para a atuação no mercado de trabalho. É uma competência que vem sendo estudada com bastante profundidade, já tem aí mais ou menos uns 10, 20 anos esse estudo vem se aprofundando. Persistência e determinação também é uma competência, relacionamento interpessoal, resiliência, solução de problemas, tomada de decisão e visão sistêmica. Então são 13 competências que nós levantamos, que são competências que você precisa perseguir no seu desenvolvimento pessoal para você ser um consultor de RH de excelência. Mas igual eu falei na última vez, não se desespere, calma aí. Né? Não precisa ficar apavorado porque é competência demais. Meu Deus, eu tenho que ser um super homem, uma super mulher, eu vou ser um super ou uma super consultora de RH? Não, calma. Lembra? Tudo tem um começo, né? Existe uma jornada de desenvolvimento aí, e igual nós falamos, o recém-formado ele tem competências, o recém-formado em Direito, Psicologia e Administração tem competências trabalhadas nesses cursos que te permitem iniciar o trabalho em consultoria. E quais são essas competências? Eu elenquei 5. Quais são as 5 competências dessas 13
que vocês precisam focar no primeiro momento no trabalho enquanto consultor de recursos humanos ou consultora de recursos humanos? São 5. Vamos lá. Análise crítica. Você trabalha nos 3 cursos. Você precisa fazer análise crítica para trabalhar enquanto profissional do direito, da psicologia ou da administração. Beleza? Comunicação. Nas três áreas você atua com comunicação. Não tem como você ser um bom profissional nessas áreas se você não tiver sua comunicação trabalhada. Não é à toa que os professores desse curso te forçam a apresentar trabalhos, seminários, do início ao fim do curso. Vocês estão lembrados, né? Eu sei que tá. Organização e planejamento é uma competência básica de um profissional que busca resultados. Você precisa saber organizar suas atividades, definir prioridades, saber entender quais são as urgentes e as emergenciais. Há diferenças, mais para frente a gente trata sobre isso. Mas organização e planejamento é de extrema importância. 4ª competência, inteligência emocional. Lógico que a mãe das competências comportamentais não ia ficar de fora. Ela é importante para atuação em qualquer área. E em qualquer que seja a sua carreira, sua profissão, você precisa estar desenvolvendo a inteligência emocional, ter uma percepção aguçada de si e do outro, sabendo buscar o equilíbrio das suas emoções. Você não pode abstrair e ignorar, é aceitar as suas emoções, saber lidar com elas, independente da situação. E por fim, relacionamento interpessoal. Lembra quando eu falei lá no primeiro vídeo dessa jornada? O relacionamento é estudado nos 3 cursos de dimensões distintas. Lá no direito é a relação social com base nas regras, nos contratos sociais. Direito. Na psicologia é o relacionamento com o outro, como o outro te impacta e você impacta o outro, né? Como isso promove o desenvolvimento da sua mente, da sua cognição, enfim, de toda a sua psique. E administração é o estudo da relação de trabalho. É a relação de trabalho. Então, você querendo ou não, durante a formação do seu curso, por mais que você não tenha se dedicado integralmente ao curso, você trabalhou essas 3 competências do primeiro período ao último período. Essas 5 competências. Você trabalhou essas 5 competências do início do seu curso ao fim do curso. Então é importante que você entenda que você tem essa competência aí dentro. Você só precisa analisá-la. E aí é o que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos trabalhar uma autoanálise com base em uma escala psicométrica que nós avaliamos em 5 níveis de satisfação. Desde o 1, que é o muito insatisfatório, ao 5, que eu considero muito satisfatório. Nós temos uma ferramenta customizada, pronta para você fazer essa análise. Você que deseja e quer ser um consultor de recursos humanos, quer iniciar essa jornada, manda uma mensagem para nós no direct com o seu e-mail. Nós vamos encaminhar para você essa ferramenta para que você possa fazer uma autoanálise. De toda forma, eu vou fazer uma autoanálise de mim mesmo aqui nesse exato momento. Vou tentar ser o mais impessoal possível nessa análise para tentar entender o quanto eu estou desenvolvido ou não e quanto eu preciso desenvolver nessas 5 competências principalmente. A gente faz a análise sempre de todas, das 13, mas nesse primeiro momento é bom que você consiga enxergar quais as competências que você tem mais desenvolvida e quais que você precisa dedicar um pouco mais de energia para desenvolver e começar a atuar com a gente enquanto consultor de recursos humanos. Beleza? Vamos lá. Essa escala psicométrica, ela avalia 5 níveis de satisfação, ou seja, de evolução da competência. Existem formas de calcular isso. Eu vou trazer a forma simples de cálculo. Você vai dar uma nota de 1 a 5 para questões, ou seja, para critérios que englobam a competência. Como isso, Pedro? Vou dar um exemplo prático. Eu quero avaliar a análise crítica. O que é a análise crítica, igual a gente aprendeu lá no último vídeo? É a capacidade de colher e organizar informações
que permitam análises e sínteses criteriosas com o objetivo de identificação para a solução de problemas. É isso, essa é a competência. Como eu vou saber o quanto eu estou desenvolvido ou não nessas competências? Vamos lá. O primeiro critério que é perguntado para a análise dessa competência é: conhece e utiliza ferramentas ou metodologias para coleta de informações? Você vai se dar uma nota 1, 2, 3, 4 ou 5. Nesse caso aqui, eu conheço e utilizo ferramentas ou metodologias para coleta de informações sempre. Sempre que eu entro num processo de análise, de coleta e busca de informações, eu uso ferramentas próprias, ferramentas de anamnese, ferramentas de análise de dados, para poder enxergar da melhor forma possível aquilo que está sendo posto para mim. Então, sem prepotência, de forma alguma, tendo uma análise fria e impessoal de si mesmo, no intuito de entender o que você precisa ou não desenvolver, a nota que eu dou para mim nessa pergunta é 5. Eu me dou uma nota 5, de forma muito fria e calculista. Beleza, segundo critério, realiza análise criteriosa antes de tomar uma decisão importante. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que a primeira pergunta é: você usa ferramentas, metodologias para coleta de informação? Eu uso. Mas você faz uma análise criteriosa antes de tomar uma decisão importante? Eu confesso que nem sempre eu faço isso. Por quê? Lembra que eu falei no vídeo anterior? Eu uso demais da minha ansiedade. Por vezes eu não me permito parar, respirar e fazer uma análise crítica, mais delicada. Eu tomo algumas decisões de forma mais impulsiva. E olha, eu estou sendo sincero e transparente com vocês. Por que é importante ser sincero e transparente com vocês? Porque eu tenho que ser sincero e transparente comigo mesmo. Afinal de contas, eu preciso enxergar quais são meus pontos de melhoria para que eu possa focar no desenvolvimento deles. Então aqui eu vou me dar um 3. Por quê? Não é nem bom, nem ruim. Eu estou no meio. 1, 2, 3, 4, 5. Eu me dou um 3 aqui. Ok? Vamos para mais um critério de avaliação da competência análise crítica. Vamos lá. Consegue organizar as informações coletadas em uma lógica de raciocínio sem distorcer ou alterar fatos? Vou repetir. Consegue organizar as informações coletadas em uma linha lógica de raciocínio sem distorcer ou alterar fatos? Nesse critério eu vou me dar uma nota 4. Por que, Pedro, você está te dando uma nota 4? Porque nem sempre eu consigo estabelecer uma linha lógica de raciocínio pela questão que eu coloquei anteriormente. Dado o contexto de ansiedade, às vezes eu perco a minha racionalidade, né, no total do seu uso e tendo a perder um pouco dessa racionalidade. Então, nesse sentido, eu vou me dar uma nota 4. Mas eu não distorço, eu não altero fatos, uma vez que eles estão postos para mim. Eu não uso dessa forma de agir, de interpretar e perceber o mundo. Então, aqui eu me dou uma nota 4. Percebe o nível de sinceridade que você precisa ter consigo mesmo na hora de fazer uma autoanálise? É necessário fazer esse tipo de conversa consigo mesmo. A diferença é que eu estou fazendo aqui abertamente com vocês. Porque é desse raio-x que eu vou conseguir enxergar onde eu tenho que focar energia para me desenvolver, me tornar um consultor de recursos humanos. Vamos para o último critério avaliado. Tem facilidade para fazer análises rápidas e assertivas em situação de pressão? Nem sempre. Mais uma vez, por conta do contexto anterior, da ansiedade, eu tento tomar um pouco as atitudes por impulso, né? Motivado pela aceleração, pela necessidade de resposta rápida. Nem sempre eu faço uma análise assertiva. Rápida sim, nem sempre assertiva,
principalmente em situação de pressão. Então aqui eu vou me dar uma nota 3. O que eu faço agora, Pedro? Você vai somar a pontuação dos 4 critérios e vai dividir por 4. Que conta é essa, Pedro? É a conta de média. É uma média simples. Soma tudo e divide pela quantidade de critérios. Então eu vou fazer isso aqui agora. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa competência para mim. Uma média 3,75. Na escala de 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar aqui que eu passei de ano nessa competência? Passei, eu acho que eu passei. Então eu já tenho aqui uma análise da competência análise crítica. Só o fato de você estar usando essa ferramenta, você já está desenvolvendo a sua competência de análise crítica. Olha que legal. É assim que funciona. Você vai treinando o comportamento, você vai treinando a atitude de se autoanalisar e, naturalmente, você passa a desenvolver a competência de análise crítica quando você for precisar empregar isso aqui no exercício enquanto consultor de recursos humanos. Lembrando que o consultor de recursos humanos, ele na sua atuação, vai auxiliar gestores e donos de negócio a fazer a análise deles mesmos no processo de desenvolvimento deles enquanto gestores e dos colaboradores enquanto no processo de desenvolvimento de colaboradores. Então você vai ajudá-los a manusear essa ferramenta, você vai implantar essa ferramenta no processo de gestão dos colaboradores da empresa. Então é importante que você já comece a experimentar consigo mesmo no sentido de desenvolver o seu plano de desenvolvimento pessoal. Então vamos lá para a próxima competência que eu vou utilizar hoje de exemplo para a gente poder seguir na linha lógica de apresentação dessa autoanálise guiada de competências para o seu desenvolvimento enquanto consultor de recursos humanos. Comunicação. Capacidade de interagir positivamente com os componentes da empresa, aprendendo e ensinando em todas as situações que se fizer necessárias. Beleza? Primeiro critério. Você consegue se comunicar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, falar em público? Eu particularmente tenho essa facilidade, vou me dar uma nota 5. Eu tenho essa facilidade, confesso para vocês que eu, num determinado momento na minha vida, não conseguia fazer isso. Na verdade, lá em 2007, eu não conseguia falar em público, eu não conseguia apresentar trabalhos na faculdade, mas por conta de uma necessidade de promoção na empresa que eu trabalhava, eu fiz um processo seletivo para instrutor, passei e aprendi na marra. De um outro momento eu conto essa história para vocês. Mas desde 2007 eu venho trabalhando essa competência, então eu posso falar com tranquilidade que eu consigo falar bem em público. Segundo critério, consegue manter uma linha lógica de raciocínio quando se comunica com alguém? Sim, consigo. Eu desenho uma linha lógica de raciocínio sempre partindo do princípio que eu contextualizo a pessoa do assunto e depois eu entro pontualmente naquilo que precisa ser abordado, sempre pedindo feedback para saber se ela está entendendo ou não aquilo que eu estou falando. Então eu também vou me dar uma nota 5 aqui. Consegue adequar a linguagem e a entonação da voz para que o receptor entenda a mensagem repassada? Mais uma vez, não é prepotência, análise fria e calculada das minhas competências. Eu exercito essa competência desde 2007, fiz cursos diversos de oratória, comunicação, influenciando e negociando com pessoas, enfim. Então a gente vai aprendendo a utilizar aí não só da linguagem verbal, mas também principalmente da linguagem não verbal, que é comunicação. Então eu também vou me dar uma nota 5. O último critério avaliado é: consegue esperar o outro terminar de falar antes de fazer intervenções ou expor suas ideias? Aqui eu vou cortar para 3, porque ansioso demais, quer falar rápido, quer atravessar, às vezes eu peco um pouco nisso. Então eu vou botar uma notinha 3 aqui, sendo sincero comigo mesmo e com vocês que estão me acompanhando aí no dia de hoje ou que vão assistir esse vídeo depois. Então eu fiquei com a nota 4,5, ó, quase um 9 aqui, hein? Isso aqui dá um 9. Se for jogar na prova de 1 a 10 eu ganho 9. Então tô bem. Comunicação é uma das minhas principais habilidades e competências. Tranquilo.
Vamos para organização e planejamento. É a capacidade de organizar e estabelecer ordem de prioridade às tarefas, mesmo diante de situações adversas. Primeiro critério, sabe administrar as tarefas, organizar e planejar para não perder prazo nem qualidade. Eu sei administrar as tarefas, eu sei organizar, eu planejo, eu sei sim definir prioridades, mas volta e meia eu perco um prazo porque eu absorvo muitas atividades, desde nível operacional ao nível tático, até mesmo ao nível estratégico, e isso acaba me consumindo muito tempo, eu não consigo entregar no prazo, eu vou me dar uma nota 4, porque eu me cobro muito nesse sentido de entrega, afinal de contas eu sempre tento deixar o meu cliente satisfeito com o nosso trabalho. Vamos lá. Segundo critério, consegue definir prioridades quando tem mais de uma tarefa para executar? Consigo. Eu sempre faço isso, eu tenho uma listinha, eu pego um papelzinho e anoto tudo o que eu tenho para fazer no dia e eu coloco notinha lá de 1 a 5 nível de prioridade e eu vou riscando conforme a mais importante para menos importante, porque eu sei que assim eu vou deixando a minha agenda livre e depois eu consigo demandar tempo para estudo, ou que seja para um trabalho de clima, de percepção de clima, ou até mesmo de escuta, quando a gente tem um problema ou outro que o colaborador traz, a gente acaba sempre atuando nesse sentido. Então, eu uso muito dessa metodologia e me ajuda bastante. Terceiro critério, trabalha, estuda e mora num ambiente organizado onde tudo tem lugar certo para ser guardado. Eu sou até chato demais com isso. Então eu vou me dar uma nota 5. Eu tento deixar as coisas muito organizadas e quando não está organizado eu fico pé da vida. Por que eu estou fazendo essa autoanálise de mim? Vocês estão pensando assim, meu Deus, que cara que se acha, nossa, que ego é esse? Não, é uma autoanálise, você tem que fazer isso consigo mesmo. Então eu estou mostrando aqui na prática como você faz uma autoanálise guiada. Por que é guiada? Porque tem uma ferramenta que direciona o que você vai estar analisando de si mesmo. Sabe o que é difícil? É quando eu faço uma pergunta para você, ou quando você está no processo seletivo e escuta assim, me fala um pouquinho sobre você. Você não sabe o que falar. Ou você vai lançar aquelas coisas mais do mesmo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sou perfeccionista. Sabe aquelas respostas que todo mundo dá? Então, quer fugir dessa resposta? Ou melhor, quer focar no seu desenvolvimento de forma efetiva? Faça essa autoanálise guiada. Porque que tem critérios já que nós estruturamos com base na nossa experiência enquanto consultores. E aquilo que a gente percebe que os nossos clientes, o nosso nicho, micro e pequenos empresários, precisam de um consultor para atuar nas suas empresas. É isso aqui. A receita do bolo está entregue. Então, utilize, peça. Mas voltando, vou fazer a minha autoanálise de forma aberta e transparente para vocês. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu consiga enxergar de fato onde eu preciso trabalhar. Até um determinado momento eu preciso trabalhar o quê? A minha análise crítica. Por quê? Por conta do meu controle de ansiedade. Até agora é isso que está aparecendo. Numa análise rápida, simples, que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Eu estou tomando consciência disso e isso me ajuda depois na hora de desenvolver o meu plano de desenvolvimento profissional. Última pergunta sobre organização e planejamento. Seus objetos físicos e arquivos virtuais são organizados? Aqui eu escorrego. Por quê? Apesar dos objetos físicos serem muito organizados, os virtuais, se vê minha área de trabalho, olha a careta que eu faço, é uma zona. Então aqui eu caio e caio muito, eu vou cair para 3. Eu vou para uma média de 4,25, ou seja, eu vou para um 8,5. Ainda tá bom, passei. Vamos para a próxima competência. A próxima competência é a inteligência emocional, é a capacidade de se perceber, perceber o outro, mantendo a ponderação e o bom senso em situações de imprevistos, adversidades e pressão, agindo de forma equilibrada.
Vamos lá. Consegue sentir e perceber suas emoções, entendendo seus efeitos, não agindo por impulso? Ah, que dói, hein? Aqui eu vou ter que botar um 3, porque eu me desenvolvi muito, principalmente depois da formação no curso em psicologia, depois de fazer psicoterapia, depois de passar por sessões de coaching e também buscar o meu autodesenvolvimento constante através de leitura, vídeos, enfim, mas eu ainda tenho muito que me desenvolver. De novo, a ansiedade, eu tenho uso desenfreado, eu sou viciado em ansiedade, porque ela me faz mover, eu consigo entregar, eu consigo fazer e às vezes eu acabo atropelando um pouquinho o processo, agindo de forma precipitada e aí eu perco um pouquinho do meu equilíbrio emocional nesse sentido. Eu até costumo, eu já recebi alguns feedbacks, né, das meninas que trabalham comigo, que às vezes eu acelero elas de tanto que eu sou acelerado, né, eu causo um distúrbiozinho ali no clima, então eu tenho consciência disso, eu dou uma nota 3 aqui. Eu tenho ainda que desenvolver. Consegue perceber as outras pessoas, entendendo-as, mesmo diante de situações adversas? Vou dar outro 3 aqui, porque às vezes eu estou tão acelerado que eu não paro nem para ver o que está acontecendo ao meu redor. Então eu passo batida, às vezes eu fico como insensível. Tem pessoas que falam assim, nossa, tem dias que você parece que não está enxergando ninguém. E realmente, a gente perde a conexão com o outro ali, acelerado no dia a dia. Aí você pergunta, gente, mas você não é psicólogo? Sou, mas o psicólogo não está imune a isso. A gente toma consciência e se desenvolve. Mas eu ainda tenho muito que me desenvolver. Vou dar um 3 aqui novamente. Não perde o equilíbrio das emoções, nem se altera com muita facilidade quando é contrariado. Aqui eu vou me dar uma nota um pouquinho maior, porque quando eu sou confrontado ou contrariado, eu sempre paro para escutar. Eu tento entender o outro lado. Às vezes eu posso passar acelerado, mas se parar e me confrontar, eu vou parar para te ouvir. Então, no impulso e na aceleração eu posso não perceber, mas se me parar e me chamar para confrontar, perguntar, questionar, eu paro para ouvir, porque eu sempre tento entender o lado do outro para tentar melhorar o meu processo de comunicação. É dessa maneira que eu costumo agir. Então aqui eu vou me dar uma nota um pouquinho melhor, se vocês me permitirem. Por fim, age com ponderação, bom senso e lida com situações adversas de forma equilibrada. Vou ler de novo. Age com ponderação, bom senso e lida com situações adversas de forma equilibrada. Por conta da minha ansiedade, eu vou dar uma nota 3. Eu tenho a minha menor nota até agora. Então vamos lá, eu tive um 3,75, numa escala de 10 eu tive um 7 e inteligência emocional eu tô com 6,5. Se fosse uma escola de média 7 eu já estava de recuperação em inteligência emocional. Pasmem, igual eu falei, não, mas você não é o psicólogo não é a pessoa controlada emocionalmente e tal. Não é assim, a gente toma consciência, evoluir, desenvolver muito. Mas falo para vocês aqui agora que é um ponto que eu venho trabalhando constantemente, é a inteligência emocional. Então, tomo consciência que essa é a competência que até o momento é a que eu preciso mais me desenvolver. Então, eu já analisei 4 competências das 5, vamos para a última, relacionamento interpessoal. É a capacidade de se relacionar de forma construtiva, demonstrando consideração e respeito pelos outros, com flexibilidade para ouvir e consensar. Primeira pergunta: consegue se relacionar com os outros sem criar estresse ou desgaste desnecessários? Modéstia à parte, eu sou muito bom nisso. Eu tento sempre buscar o equilíbrio ali enquanto eu estou relacionando, principalmente quando eu vejo uma situação mais conflituosa. Eu tendo a ser um excelente mediador. Então eu vou dar sim uma nota 5, porque eu consigo lidar bem com o estresse. Lembra, eu sou ansioso, mas quando eu sou interrompido ou alguém me aborda, eu paro para ouvir, porque comunicação é uma das minhas competências mais desenvolvidas. Então uma coisa vai puxando a outra. Você vai conseguir enxergar onde está o seu gargalo. O meu gargalo aqui está na inteligência emocional, mais direcionada a uso excessivo da ansiedade. Tranquilo, vamos lá. Segundo critério da competência relacionamento interpessoal.
Consegue se relacionar com pessoas de diferentes níveis sociais? Consigo. Aqui está uma habilidade que eu tenho e sempre pratiquei por questão de criação e também porque eu vi valor nisso nas empresas que eu trabalhei. Desde o tio do café a presidente da empresa eu consigo me relacionar de igual para igual. Isso faz parte, inclusive, da formação do curso de psicologia, onde a gente entende que por trás do papel social sempre tem um indivíduo dotado de emoções, sentimentos, história, crenças e valores, que é o que a gente tem que sempre estar buscando enxergar. Então aqui eu coloco uma nota 5 também. Terceiro critério de análise, respeito a opinião dos outros, mesmo no desacordo? Sempre, sempre. Eu não concordo, mas eu respeito a sua percepção. Eu às vezes tenho conversa com pessoas que têm um pensamento totalmente contrário ao meu. E me instiga porque eu quero entender qual que é o aspecto que ela enxerga, qual que é a visão que ela tem de determinado assunto, para eu poder aprender mais, que seja do outro lado da moeda, ou do outro lado do raciocínio. Então aqui é uma característica minha, mais uma vez eu vou me dar uma nota 5. Estou sendo muito sincero comigo mesmo e com vocês que estão me acompanhando, afinal de contas eu estou aplicando a ferramenta de autoanálise guiada de competências visando o meu desenvolvimento enquanto consultor de recursos humanos. Não se esqueçam, a ferramenta vai ser disponível para vocês desde que você mande um e-mail no direct. Nós vamos passar essa ferramenta para você fazer esse mesmo exercício que eu estou fazendo aqui hoje de análise para que você possa direcionar o seu desenvolvimento. Último critério, consegue se posicionar em uma discussão sem criar desavença ou promover brigas? Nem sempre, aqui eu vou colocar uma nota 4, porque eu sou muito sincero. E às vezes a sinceridade causa assim uma desavençazinha. Então assim, por mais que eu não concorde, eu vou falar, olha, não concordo com você, eu respeito sua opinião. Entendi você. E é interessante entender pelo seu ponto de vista, mas eu não concordo. E eu nunca vou me abstrair da minha opinião em favor do outro. Então eu coloco ela, só que de forma muito tranquila, sutil, sem criar desavença. Mas uma vez ou outra vai gerar desavença, porque a gente não consegue controlar o outro lado. Então aqui eu também vou me dar uma notinha 4, vou fechar a média, vamos ver quanto que eu fiquei. Eu fiquei com uma nota 4,75, eu fiquei com um 9,5, olha, melhor nota. Comunicação e relacionamento interpessoal, tá bom, tá, ó, excelente. Logo depois eu tenho organização e planejamento, e lá atrás ficou no 4º lugar análise crítica, e no 5º lugar ficou inteligência emocional por conta do uso exacerbado da ansiedade. Pronto, fiz uma autoanálise guiada. Por que guiada? Porque você tem os critérios já definidos e você vai colocar uma nota e com essa nota você vai conseguir enxergar onde você precisa desenvolver mais, onde você é forte e pode continuar utilizando até para puxar as demais, porque estão todas interligadas. As competências estão sempre interligadas, principalmente as competências comportamentais de cunho relacional. Ficou claro para vocês a proposta? Essa é a ferramenta. Pedro, o que eu faço agora? Decorrente disso aqui, a gente aplica uma ferramenta chamada PDP. Por que PDP? Porque é para o seu desenvolvimento profissional. Lá na metodologia de gestão de pessoas chama-se PDI, Programa de Desenvolvimento Individual. Isso é aplicado para gestores e para colaboradores de nível tático, que são especialistas ou analistas de alto nível, para que você possa guiá-los no processo de desenvolvimento pessoal deles, visando o crescimento deles dentro da empresa. Se eles crescem na empresa, naturalmente a empresa cresce também. É sempre importante a gente estar trabalhando os talentos internos da empresa, é mais barato para a empresa e você também gera valor interno e externo, tanto para os seus colaboradores que ali estão, porque vão perceber que existe um ambiente para crescimento, quanto também para o mercado, quando eles conseguem enxergar que para além de um produto você tem condição e capacidade de gestão interna. Isso o mercado enxerga cada vez mais. Vou dar um exemplo para vocês, não é à toa que grandes empresas compram as startups. Eu não compro por conta da ideia, vou dar um exemplo para vocês. O Instagram ofereceu lá
há uns 5, 6 anos atrás, um valor pelo Snapchat. O Snapchat falou, eu não vou vender. Mas ele não queria o Snapchat, a ideia do Snapchat. Ele queria a equipe Snapchat. O Snapchat falou, não vou vender. Aí o Mark Zuckerberg foi lá e fez uma segunda proposta. Eles falaram, a gente não vai trabalhar com vocês. Aí ele falou, então já que vocês não querem, eu vou roubar, não vou roubar a tecnologia de vocês, né? Copiou a tecnologia e implantou, e hoje nós temos a mesma tecnologia que existia no Snapchat hoje no Instagram. Mas o que ele queria? Ele queria equipe de engenheiros e desenvolvedores do Snapchat. Então, capacidade de gestão em uma equipe boa e desenvolvida internamente gera valor. Isso fica mais claro no mercado de startup. Mas aqui no mercado de micro e pequenas empresas, você pode ter certeza que lá na sua concorrência, se você tem um talento que está se desenvolvendo internamente, já é um diferencial frente aos seus concorrentes. Eu falo de micro e pequena empresa, a gente fala de concorrência regional ali, ó. É um concorrente de um restaurante, é um concorrente de um supermercado, é um concorrente de um comércio, de um setor. Então, se você tem uma pessoa que desponta ali, você pode ter certeza que ela vai estar gerando valor para o seu negócio frente à sua concorrência. Então, isso aqui é muito importante porque te ajuda no desenvolvimento da equipe. O PDP, que é o que a gente vai trazer para vocês, é uma ferramenta que te possibilita criar um plano de ação de desenvolvimento em cima de cada uma dessas competências. O que é o PDP? É nada mais nada menos do que eu pegar o que eu preciso desenvolver e destrinchar em formas de desenvolver. Então eu vou dar um exemplo. A proposta é, eu vou pegar a competência que eu tenho, as duas competências que eu tenho menor nota, que é análise crítica e inteligência emocional. Beleza, eu tenho as duas. Dessas, eu vou pegar 3 critérios, tá? 3 critérios, que são os 3 critérios que eu tive menor nota. Então, eu vou pegar só um exemplo, tá? Não vou estender muito, mas vou pegar um exemplo lá de inteligência emocional. Em inteligência emocional, eu tive 3 critérios com nota 3. Consegue sentir e perceber suas emoções, entendendo seus efeitos, não agindo por impulso? 3. Consegue perceber as pessoas, entendendo-as mediante situações adversas? 3. Age com ponderação, bom senso, lida com situações adversas de forma equilibrada? 3. Eu vou nessa aqui, ó. Consegue sentir e perceber suas emoções, entendendo seus efeitos, não agindo por impulso. Então eu vou pegar esse critério e vou jogar no meu PDP. Joguei o critério aqui, ficou fácil. Com esse critério eu vou definir quando eu vou trabalhar esse critério. Eu já tenho aqui uma ação. Qual vai ser a ação que eu vou fazer para trabalhar isso? Eu preciso conseguir sentir e perceber as minhas emoções, entendendo os efeitos, não agindo por impulso. Eu sei que meditação ajuda e eu pratico meditação. Então eu vou colocar aqui que eu vou fazer meditação. Então, como eu vou desenvolver? Eu vou desenvolver fazendo meditação. Então eu vou colocar aqui, fazendo meditação. Quando? Uma vez ao dia, sempre após acordar. Por que eu vou fazer isso? Para criar o hábito de me conectar comigo mesmo. Criar o hábito de me conectar comigo mesmo. Onde eu vou fazer isso? No meu quarto. Isso é um PDP. Eu vou destrinchar a ação e vou amarrar ela, colocando como eu vou fazer, quando eu vou fazer, por que eu vou fazer e onde eu vou fazer. A gente utilizou aqui como base a metodologia que chama 5W2Hs. Só que eu fui tirando uns W, os Hs aqui, e eu fechei aqui em cima do quando, como, porquê e onde. Porque desse jeito eu já consigo enxergar o que eu preciso fazer para desenvolver esse critério. Significa que daqui 45 dias, depois de exercitar isso todos os dias, eu vou fazer uma autoanálise guiada novamente para saber se eu consegui melhorar esse aspecto da competência inteligência emocional. É simples, não é?
é demais. Por quê? Porque a gente utiliza ferramentas que nos permitem facilitar esse processo. A gente tira da subjetividade, daquilo que eu acho, que eu penso, que está aqui dentro às vezes, e você coloca numa ferramenta onde você enxerga e consegue trabalhar de forma efetiva o seu próprio desenvolvimento. E quando eu falo que você está trabalhando o seu próprio desenvolvimento, daqui a pouco você vai aplicar essa ferramenta para desenvolver o dono da empresa, para desenvolver os colaboradores da empresa. Porque isso aqui é ferramenta de gestão de pessoas, isso aqui é ferramenta de RH, isso aqui é o que o consultor de recursos humanos utiliza para conseguir fazer a empresa ter resultado. Então você vai aplicar em si mesmo, vai experimentar em si mesmo, vai usar, vai praticar, vai aprender e daqui a pouco você está levando para aplicar lá na empresa que você estiver fazendo consultoria. E gera um baita resultado, porque as pessoas começam a enxergar resultado elas mesmas, assim como você vai enxergar o seu resultado. E isso motiva, porque você começa a ver e ter reconhecimento dos outros, e isso vai te estimulando, e você vai buscando cada vez mais. Eu vou dar um exemplo de uma colaboradora, eu gosto de citar ela como exemplo, porque ela foi um baita exemplo de transformação, que é a Vandão. Vandão atuou na primeira empresa que eu fiz consultoria lá em 2017, chama o Emon Bar. O Vandão era auxiliar de serviços gerais, era uma pessoa que tinha extrema dificuldade de se comunicar e se relacionar, ela não conseguia conversar com as pessoas, ela só conversava baixinho, ela chamava no canto porque ela tinha vergonha. Então, a gente aplicou essa metodologia nela, ela conseguiu fazer uma autoanálise, a gente direcionou o desenvolvimento dela e ela saiu de auxiliar de serviços gerais, que era uma pessoa que tinha muita vergonha e dificuldade de se comunicar e se relacionar, para ser a hoster do bar. Ela é quem recebia as pessoas e levava para dentro, direcionando, mostrando onde ficava a mesa, onde ficava o bar, quem que ia atender, onde ficava o banheiro, apresentava DJ. Ela fazia isso tudo de uma forma muito fluida. E ver esse desenvolvimento dela motivava, mas ela teve a aplicação e o uso de uma ferramenta. Para além do profissional. Lembra quando eu falei que o recém-formado em Direito, Psicologia, Administração, ele pode atuar enquanto consultor, desde que seja direcionado e receba a mentoria e o apoio necessário para atuar nessa área? Estamos aqui para isso, esse é o objetivo desse projeto, Fazendo Carreira. Então aqui nós já estamos entregando para vocês, igual eu falei, sem pretensão, uma ferramenta excelente para autodesenvolvimento e também para o desenvolvimento dos colaboradores da empresa que você estiver fazendo consultoria. Nós estamos entregando aqui uma ferramenta que você consegue desenhar um plano de ação para o seu próprio desenvolvimento ou para que você possa auxiliar o dono da empresa, os colaboradores da empresa, a desenvolver o seu próprio plano de ação com vistas no seu desenvolvimento. Lembra, enquanto a pessoa estiver buscando o desenvolvimento dela, o desenvolvimento pessoal, ela vai naturalmente obter melhores resultados para si, vão conseguir alcançar resultados para sua família e, consequentemente, para o ambiente onde ela está inserida, que é a empresa. E se a empresa ganha, todo mundo ganha. Ganha empresário, ganha colaborador, todo mundo ganha, desde que você consiga, de fato, aplicar as metodologias que a gente ensina aqui, que são metodologias que visam o crescimento sustentável e orgânico de todas as pessoas que estão envolvidas nesse contexto. Pessoal, é isso que a gente propôs hoje trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente prometeu isso aí já há aproximadamente 2 semanas. Semana passada a gente fez uma retrospectiva bem pesada de tudo que foi trabalhado nessa jornada até agora, né, trazendo o que foi abordado em cada um dos vídeos, porque desse projeto. De novo, qual que é o projeto Fazendo Carreira? Cara, a gente quer estimular você que é recém-formado no curso de Direito, Psicologia, Administração, a atuar enquanto consultor ou consultora de recursos humanos para micro e pequenas empresas. Essas empresas precisam de profissionais engajados, competentes, que entendam da metodologia de gestão de pessoas. Deixa que a gente ajuda com isso, para que você possa ajudar essas empresas a se desenvolverem e você vai transbordar desenvolvimento para o dono da empresa, para os colaboradores e fazer aquele ambiente um ambiente melhor, tanto para quem trabalha lá dentro, quanto para quem investe nele, no caso o dono do negócio. Você vai se tornar um mediador da relação entre empresa, empregados e empresário.
Isso tudo a gente abordou no último vídeo, quem quiser ver lá, entra lá, escuta um pouquinho, vai enjoar um pouquinho da minha voz, mas é tudo feito com muito carinho, a gente está trabalhando com muita dedicação, nós estamos passando tudo com muita integridade mesmo, de coração, para que vocês possam entender um pouco dessa profissão que a gente atua já há aproximadamente 3 anos, vem se dedicando, se esforçando, buscando conhecimentos diversos, para que possa estar contribuindo com o seu desenvolvimento e melhorando cada vez mais a situação das empresas do país, porque essas empresas aí sustentam famílias, né? A gente pode trabalhar e tornar esse ambiente cada vez mais próspero. E falo de coração para vocês, venho investindo pesado em desenvolvimento já há aproximadamente 10 anos. Eu já fiz 2 formações, eu estou na minha 5ª especialização, curso de formação diversos, busquei curso de consultoria no INSPER em São Paulo, estou fazendo uma especialização em gestão estratégica de pessoas pela HSM, enfim, a gente vai buscando todo esse conteúdo, vem consolidando e compilando ele para entregar para você aqui da forma mais prática e usual possível. Então espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem e eu espero o feedback de vocês. Manda lá dúvidas, questionamentos, sugestões, o que você achar que vai contribuir para esse projeto e manter ele vivo. É muito importante que você continue envolvido conosco nesse processo. Beleza? Gente, muito obrigado mais uma vez por ceder o tempo de vocês aí, né, ter parado para ouvir um pouco o que a gente tem para compartilhar. E eu espero vocês aqui na quinta-feira. Quinta-feira não serei eu, estarei aqui. Será a Ângela. A Ângela vai abordar um pouquinho da postura e do papel da consultora. É para você, mulher. Porque a gente sabe que o ambiente de trabalho, ele carrega aí, né, algumas cargas já da própria cultura brasileira, onde ela vai abordar um pouco de como se posicionar frente ao cliente, frente aos colaboradores, porque a gente sabe, né, nesse contexto que a gente vive hoje, que isso tende a criar um desequilíbrio, mas ela sabe lidar muito bem com isso e vai compartilhar como ela faz isso, né, se posicionar de forma objetiva, né, uma postura íntegra nessa relação para que ela consiga alcançar os objetivos dela. Ela vai compartilhar isso com vocês na quinta-feira. Lembrando, se quiser as ferramentas, manda no direct o e-mail que a gente vai encaminhar as ferramentas no seu e-mail. Lembrando que a ferramenta de competência, de análise guiada de competência, não vai só as 5 competências que a gente fez a análise aqui. Vão as 13 competências, tá? Para que você se torne um consultor de excelência e não pense só no seu primeiro contrato. Pense em mais contratos. E no próximo vídeo que eu vier, eu vou falar para vocês quanto que eu ganhei no meu primeiro contrato de consultoria em agosto de 2007, quando eu firmei com o Eon Bar. Vou contar para vocês que eu vou começar a ensinar como você vai firmar o seu contrato de consultoria, como você vai precificar o seu contrato de consultoria, como você vai estabelecer a sua relação com o seu cliente. Quantas vezes por semana você vai, quantas horas você vai ficar lá, o que você vai fazer. E agora a gente vai começar a entrar na parte mais prática da relação contratual do consultor de recursos humanos. Beleza? Mas quinta-feira a Ângela está aí para compartilhar com vocês o papel e a postura da consultora de recursos humanos na relação com o cliente, com a empresa, com o empresário e com seus colaboradores. Pessoal, uma boa noite. Um beijo para vocês. Valeu! Até mais!